Olá pessoal, eu sou a Binilza Durães e hoje eu vim aqui com uma convidada extremamente especial, doutora Camila Xavier de Oliveira. Além de linda, gente, uma pessoa incrível, é a melhor pediatra que seu filho, seu sobrinho, seu neto, sua família inteira aí, ó. Pode agendar com ela. Aqui a gente vai deixar os contatos para vocês agendarem um momento com ela. A Camila é uma médica especial, tem uma análise integral sobre tudo. É diferente, gente, é diferentona. E olha, a bicha é poderosa. Gente, vou te falar, ela não é só pediatra, não. Ela não parou pra, esse negócio de você só pediatra e atender consultório. Não, ela coordena. Ela coordena uma das maternidades daqui da cidade da Grande Goiânia, não é isso? Verdade, nascer cidadão. Olha, você já nasce cidadão, mas já nasce cidadão comigo, né? Além disso, ela atua em salas de parto, correto? Sim. E é uma pessoa, gente, aí produzindo pesquisa na saúde pública, né? Caminhando com uma gestão diferenciada. E eu tinha que chamar essa pessoa especial pra mostrar uma coisita pra ela, que eu quero ver a reação da Camila. E aí, gente, vocês podem deixar aqui nos comentários dúvidas, sugestões e críticas e aquilo que vocês acham que a Camila de alguma forma pode responder depois vocês lá na rede social dela. Ela tá começando agora, gente. Ela tá morrendo de vergonha. Ó, timidez. Mas pode escrever aí que eu respondo. E ela responde mesmo. Vamos lá, Camila. E vem assistir com a gente as séries da TLC. Aproveita, comenta, curte, compartilha, se inscreve aqui embaixo, nesse sininho aqui para você ser notificado de novos vídeos. Embora nessa, Camila. Meus avós ficaram com a minha guarda e a do meu irmão desde que eu tinha 5 anos, porque a minha mãe tinha problemas com drogas. Desde que ela ficou sóbria, nós estamos interagindo mais, ficando mais próximas e ano passado tivemos bebês com 1 mês de diferença. Estamos pensando em morar juntas e parece que encontramos o lugar perfeito. Minha avó e meu avô não querem que eu vá morar com a minha mãe, mas não tem nada que eles possam fazer. Eu não entendo por que você vai fazer isso. Vários problemas sociais aí. O que você achou? Vamos fazer de conta que a gente tá no sofá da nossa casa, comendo a pipoquinha? Ai, eu achei que vai ser um desastre eminente, assim, sabe? Tive a mesma sensação. A menina é imatura e ela quer muito acreditar que vai dar certo. Ela quer recuperar, pelo que eu percebi, essa relação com a mãe dela. Mas, assim, parece que tem tantas coisas negativas aí no meio. É possível recuperar uma relação? Acho que sim, mas é complicado. Porém, não, só que depende. É complicado. Entendeu? Porém, depende, só que não. Assim, os dois têm que querer, tem que estar muito na mesma vibe. Parece que elas não estão assim nessa... Eu tô sóbria há muito tempo. Aprendi muito com o meu passado, amadureci muito e eu tô muito mais forte por causa de tudo. Acho que agora finalmente é a minha vez de morar com ela, de estar com ela, de ser a mãe dela, estar presente todos os dias, estar com o meu neto e é muito emocionante saber que isso vai acontecer. E também quando você receber o Keilan aqui, vai ter espaço aqui embaixo pra vocês passarem um tempo juntos, né? Esse episódio me chama a atenção porque, assim, a princípio parece que a mãe tá querendo essa relação, ter esse tempo juntas aí, mas aí parece que tá usando dessa relação. Não é? Até porque a gente tá falando de dependência química. Sim. Quando a gente tá falando de dependência química, a gente está dizendo de pessoas com muita dificuldade de vincular e de se apegar. O apego é desorganizado, é confuso, né? Você é minha filha, então é claro que a gente não quer exigir demais de você, mas se você quiser ajudar com as contas, essas coisas, a gente ficaria muito grato. Tivemos que pagar o primeiro mês de aluguel, o depósito e o seguro, e ela ajudou com isso, porque eu não tinha dinheiro suficiente no banco para pagar tudo adiantado. Mas eu acho que parece que faz bastante sentido que essa mãe queira
nesse momento porque ela precisa, né, de um apoio socioeconômico. Você viu a menina que teve que arcar. Assim, não é errado a gente ajudar os pais, a gente tem que ajudar. Sim. Mas assim, a proporção que foi ali, assim, de repente a pessoa surgiu, acontece, né? E aí os cuidadores dela, né, que foram os avós, já alertando, olha, assim, eu acho que deve ser muito doloroso pros próprios pais falarem, não vai morar com a sua mãe, não. Deve ser muito doloroso pra eles. E se eles estão falando isso, sim, deve ter acontecido várias coisas antes que a gente não sabe, que não foi dito, e pra eles tá tomando essa decisão de proteção pra menina. Eu queria que você me dissesse por que vai fazer isso. Mãe. Tudo bem, vai visitar sua mãe quando quiser. Você ia preferir visitar a sua mãe ao invés de morar com ela? Entendi, essa pode ser a minha última chance de morar com a minha mãe, porque eu tô tendo um bebê, tô noiva, e eu não posso morar em casa pra sempre, então um dia eu vou ter que morar sozinha. Pelo jeito, foram eles que criou essa garota, sim, né? Uhum. Eles foram os pais. E eu acho que fica realmente assim, não faz sentido, né? Como é que essa garota tem a maternidade, a paternidade deles e ela quer ir lá com essa mãe que abandonou justo agora que ela vai ser mãe. Que ela tá frágil também. Porque só tem um que bebê... psicologicamente falando faz sentido. Assim, não é uma decisão inteligente, sábia, mas psicologicamente faz sentido. Porque ela tá no momento de vulnerabilidade, você acompanha a sala de parto, a lei de pediatra. Sim. Como que é o funcionamento emocional de uma mãe no primeiro ano, né? Tudo muda, principalmente nos primeiros dias, assim, nos primeiros meses. Mãe fica insegura, muda a relação dentro de casa com os próprios membros da família. Ela fica mais vulnerável, né? Sim, com certeza. Ela fica também mais carente de afeto, de cuidado, de pessoas que cuidem dela. Até porque a gente tá falando de gravidez em que idade, né? Adolescente. Coisa que eu pensei ali também, que eu percebi, que talvez ela tá querendo ter esse exemplo de maternagem, porque agora ela vai maternar. Ela vai ter que ter ser mãe, exercer o papel de mãe, né, maternar. Então talvez ela tá querendo resgatar a maternagem com a mãe dela e ter um exemplo de maternagem que ela possa utilizar com o filho dela. A esperança dela que tem uma base, né? Exato. E é interessante, eu lembrei das teorias de vínculo e de apego da psicologia, e na pediatria você lida muito com isso, né? Quanto que o nosso modelo de parentalidade vai afetar a nossa parentalidade, né? E olha que parentalidade que essa adolescente tem. Ela tem um dos avós, certo? Só que ela tá deixando esses avós pra ir pra uma parentalidade totalmente insegura. Ela tá achando que tá fazendo uma coisa boa, mas não tá. Não ficou bem resolvido pra ela os avós cuidarem, né? Não ficou bem resolvido isso pra ela. Sim. Ser deixada de lado por algum outro motivo e a mãe ter aberto mão dos cuidados pra outra pessoa. É como ela lidou com o abandono. Sim. Ela lidou muito mal, né? E claro, na história dessa... Mas às vezes, o indivíduo querendo resolver uma carência, um apego, um passado, ele acaba se problematizando, né? Ou ele acaba se prejudicando, porque às vezes a gente tem que aceitar a falta que tem e lidar com o que tem. E partir daí criar uma nova história. A gente não consegue no passado recuperar tempo perdido. Perdeu? É isso, vida que segue. Dá pra construir uma nova relação com essa mãe? Sim. Dá. Mas com a linha do tempo, não, né? Não é a relação que ela quer, eu acho. Não é idealizada por ela. Essa relação que ela tá querendo não tem como mais. Ela já cresceu, ela é uma mulher e agora ela é uma mãe. Uma mulher... Informação. Deixa eu ver. Aqui pode ser... o berçário dos nossos bebês durante o dia, que tal? Não é um quarto enorme, é grande o suficiente pra ela. Uma coisa interessante, Camila, pediatras atendem até que idade? Até 18, né? Fala mais sobre isso. Eu acho que existem muitos mitos, as pessoas acreditarem. Eu acho que é até difícil os adolescentes procurarem um pediatra, né? O adolescente, fui no meu pediatra. Ele é constrangedor. Constrangedor, né? Eles ficam com vergonha, né? Exatamente. Mas você já lidou com caso de gravidez na adolescência? Como que foi? Conta aí. É complicado, assim. Me marcou bastante. Eu ainda não tinha me formado pediatra, nem médico, eu tava no meu internato. E eu rodei no internato numa comunidade bem
pobre de São Paulo, porque eu fiz internato em São Paulo. E aí uma menina, ela tinha 14 anos e ela ficou grávida. Ela falou assim, não, eu fiquei grávida porque eu quis. E na minha cabeça, eu não conseguia situar isso. Porque era tão fora da minha realidade, né? Então eu me coloquei na posição dela e de perceber. E daí, enquanto eu tava na comunidade, eu fiquei 6 meses rodando, atendendo nessa comunidade. Pelo internato da faculdade. Quando eu tava lá, eu percebi que não era incomum, entendeu? Então, que era o exemplo que ela tinha e que ela achava que a vida era isso mesmo, entendeu? Que ela já tava na época, ela se sentia segura. Ela falava, não, eu sou segura, eu quero ter meu filho e isso aí foi. Quando a gente tem noção dos riscos, e é isso que eu ia falar, o cérebro adolescente, eu acho que ele é muito impulsivo, né? Até pela formação, não terminou a formação ainda, eles ainda estão se formando. No caso dessa, foi um susto, né? Sim, ela não decidiu. Mas até que ela tá cuidando bem, né? Parece que ela tem esse vínculo fortalecido com o bebê. Talvez pela ausência ela não queira que isso se repita na história dela, né? Mas eu acho que vai ser uma relação conturbada com a filha também. Eu imagino que seja. Não tô querendo que seja, mas eu imagino que seja. Porque não tem parâmetro. Relação de vó tentando exercer maternidade é bem diferente da própria mãe exercer maternidade. E acontece muito nos nossos consultórios isso, né, Camila? Avós querendo exercer maternidade, mas não conseguem. Elas exercem um papel especial, importante. Mas quando elas tentam exercer a maternidade... Isso é uma causa, assim, de muito conflito, na verdade. Porque a mãe, ela quer estar no lugar de mãe, quer se perceber autônoma, capaz. E daí a avó, às vezes, vai lá e tira aquela autoridade da mãe. E eu acho que fica confuso pra criança também. Fica, com certeza. A quem aquela criança responde na hora que ela precisa de um porto seguro, entendeu? Exatamente. Pra quem ela vai procurar? A quem ela vai responder? Quais regras são as que valem? Eu e o Kaylan tivemos problemas no passado com o nosso relacionamento e coisas do tipo. Já terminamos, já voltamos algumas vezes. O Kaylan fica na casa da minha mãe e do meu pai sem pagar aluguel. Ele não trabalha, não faz nada e os meus pais podem arcar com isso. Mas o Kaylan não é meu filho, tá? Eu só quero que ele contribua um pouco. No caso dessa adolescente, como ela morou com os avós e ficou claro que eram eles os pais dela, ok, né? Mas fica nessa instabilidade. Agora chega essa mãe e quebra uma dinâmica que tava bem, tava segura. Mais ou menos bem, né? Mais ou menos bem. Exatamente, é que ela tá no caminho do processo ainda. Eu vi ali, pelo que eu vi, do namorado tá morando com os avós também. E ela tem uma relação conturbada com o namorado. E a forma com que ela conversou com os avós, eu achei que tava mais ou menos bem essa relação. Exato. Eu queria que você me dissesse por que vai fazer isso. Mãe. Tudo bem, vai visitar sua mãe quando quiser. Você ia preferir visitar a sua mãe ao invés de morar com ela? Sobre esse momento em que os avós estão questionando, eu acho que tem ali um sentimento de perda, de luto deles, né? Porque a chegada de um bebê muda toda uma dinâmica familiar e eles querem exercer um papel que eu acho que eles têm todo o direito de exercer, mas por outro lado, essa jovem mãe tem um direito de viver a sua maternidade e o problema não é ela buscar essa maternidade, mas como ela está fazendo no momento em que ela precisa de uma referência materna, de uma referência de apego. E aonde ela está indo procurar essa referência de apego é um lugar problemático. Sempre sonhamos em ter uma casa onde pudéssemos morar juntos e que fosse grande o suficiente para todo mundo. Aqui é o porão. Aqui embaixo é meio que um apartamentinho. Assim que você reformar tudo, vai ter o seu próprio espaço onde vai poder fazer o que quiser e ao mesmo tempo passar um tempinho comigo. E aí, eu acho que ela percebeu que essa mãe, na verdade, tá mais preocupada com o próprio sustento do que essa relação. Que desde o início ela já veio trazendo isso, né? E você vê que ela fala assim, não, a gente coloca você aqui no subsolo pra você ter o seu espaço. Então ela não queria morar junto, aí agora ela já quer separar. Ela não quer morar junto. Você entendeu? Eu achei estranho isso também. Ela tá querendo um apoio pra sair das drogas. Pode ser. Das dorgas. Das dorgas. Ela precisa arrumar a de um emprego e mexer a da dela. Ela nunca trabalhou na vida. É isso que eu devia falar pra ela. Tem outra coisa também que me chama a atenção aí,
é sobre a história de negligência, o quanto que uma história de negligência afeta a parentalidade dessa futura mãe, né? Sim. A história de abandono, não tem referência, e pelo fato de ser na adolescência, quem ela tem de parceiro, né, também, num desenvolvimento, uma imaturidade, esse jovem é mais imaturo, eu acho, que outros adolescentes da idade deles. Sim. Né? Os homens demoram mais para amadurecer que as garotas. Se eles têm a mesma idade, é natural que ele seja, na verdade, que o funcionamento psíquico dele seja mais frágil do que o dela, né? Parece que ele tá querendo ali uma autoafirmação, às vezes, da forma com que ele fala, tentando se autoafirmar. Ele não tá focado na paternidade, não. Assim. No relacionamento. Ele tá no duelo com essa mãe. Sim. Né? Que na verdade é a mãe da mãe. Ele tá nesse duelo. Sim. Ele não tá entendendo a paternidade. E aí, olha só, a questão da gravidez da adolescência é problemática justamente por isso, né? Qual é o apoio, o suporte que esse indivíduo tem. Da informação psíquica. Tava falando, né? Depois que o bebê nasce, a mãe vai pra casa e tudo muda. Ela tá num carrossel, né? De montanha-russa de hormônios. Montanha-russa de hormônios. E ela espera muito o apoio. Eu acho que toda mãe, né? Que tem bebê, acho que eles esperam muito o apoio familiar. E aí ela, além do companheiro dela não tá nesse mesmo objetivo dela, ela ainda se colocou numa situação de risco pra piorar isso, né? Exatamente. Que ela tava procurando um apoio, né? No primeiro ano do bebê é o ano que tem mais mudança pra criança, né? A criança sai de um bebezinho que nasce com mais ou menos 3.500 e passa a ser uma criança que já anda, no final do primeiro ano de vida, que já anda, que já tem mais ou menos 11 quilos, que já, sabe, já tá falando as primeiras palavras. Então tudo muda muito rápido. E as necessidades do bebê também mudam muito rápido. E ele é vulnerável a situações estressantes e conflituosas, Sim. que provavelmente essa família aí, nessa nova modalidade, vão ter muitos conflitos, né? Ela tem essa relação ruim com a mãe, que ela tá tentando ver de uma perspectiva que a mãe não vê. A relação do pai desse bebê com a mãe dessa mãe é péssima e provavelmente não vai haver correspondência de afeto, não vai. E aí todo esse estresse familiar, parental, vai ser vivido pelo bebê. Sim. Que vai atrapalhar esse desenvolvimento que você está trazendo, né? Sim. No falar, no adquirir, assim, o adquirir da linguagem, a aquisição de toda atividade motora, vai estímulo, né? Exatamente. A qualidade do sono, da alimentação, da tranquilidade, vai ser afetado muito, muito por tudo isso. Do contrário, se fosse na casa desses avós que sempre criaram ela, tal, acho que ali seria um ambiente mais favorável, né? Não tem problema ela buscar essa relação com essa mãe, mas é como ela está fazendo. A intensidade. Ela está se arriscando e arriscando o bebê. Sim. Né? Ela morar com a mãe é um risco. E aí eu acho que essa questão de gravidez na adolescência, eu tô aqui me perguntando, Camila, será que um problema em si, pelo fato de ser gravidez na adolescência, é um problema em si? Pra mãe principalmente, né? Porque a gravidez na adolescência é considerada uma gravidez de risco. Dependendo da idade da menina, ela nem terminou, né, de se formar, vamos dizer assim, né, de ter essa preparação biológica mesmo, né, para ter o bebê. Então, é uma gravidez que vai ter mais problemas durante o desenvolvimento fetal. E é por isso que tem algumas síndromes, inclusive alguns problemas de parto que é típico da idade mesmo, né? Doutora Camila, sua contribuição final, analisando esse pedacinho de série sobre gravidez na adolescência, sobre maternagem, o que você tem aí deixar de dica pra galera? Sempre tem anticoncepcionais, né? Então, se o seu filho, sua filha tá nessa idade, ela começou a vida sexual, então procure ajuda. A gente não tá condenando as meninas de 15, 16 anos que tenham começado a vida sexual, eu acho que é uma opção delas. Mas se elas fizerem essa opção, então que tenha segurança, né? Porque a gente tá falando aqui da gestação, mas tem outras coisas às vezes mais graves pra mim, né? HIV, por exemplo, sífilis. Então sempre procure a ajuda para métodos anticoncepcionais e preventivos contra outras infecções, vamos dizer assim.
Se a criança, né, eu falo criança, ficou grávida por algum motivo, né, pelo motivo de ter feito. Não, por motivo, Por algum motivo. Motivo não do Divino Espírito Santo, mas... Exatamente. Então, aí também tem que procurar ajuda. Acredito que sim, tem que procurar ajuda psicológica para toda a família, né, pra já preparar essa dinâmica familiar, prever as modificações que vão ter que acontecer na casa, prever como vai ser feito o sustento desse membro extra da família, né, como é que vai ter lidar economicamente, né? E também da forma dos cuidados, né? Então já começar a preparar essa adolescente, essa criança, para os cuidados que ela vai ter que ter, porque eu não acho justo que seja transferido o cuidado para outra pessoa. Eu não acho justo com o bebê que tá nascendo, sabe? Eu acho que o bebê que tá nascendo, ele tem o direito de ter a mãe dele. Então, se ela fizer a opção pela maternagem, que ela esteja preparada por isso. Se ela não fizer a opção pela maternagem, gente, tem o programa de entrega legal que a gente tem aqui no estado de Goiás. Então, procure o programa de entrega legal, não dê o bebê, eu vou dar para uma pessoa cuidar, ou eu vou deixar em algum lugar. Não, tem um programa sério do estado que o bebê vai ficar bem assistido. Acho que é importante falar isso, porque acho que muita gente não pensa, né? E é um cuidado com a criança mesmo. Por fim, eu acho que gravidez na adolescência vamos evitar. Sim. Porém, se tiver família, não é hora de culpar, de apontar, não é hora de criticar, é hora de acolher, é hora de ajudar essa mãe a construir um contexto favorável. E é isso, né? Sim. E segue a dica da doutora Camila, vai lá nas páginas dela, né? Ela tem uns projetos aí bacana, participa de umas coisas legais. Tá começando nas redes sociais, gente, dá lá esse apoio pra ela. Me ajudem lá. Camila, foi muito bom ter você aqui. Volta mais vezes, com certeza, tá? adorei. A gente já teve outras ideias, aqui, nossa, gostei. Gente, é isso, fica conosco. Muito bom ter você aqui. Até mais. Até mais. E aí, Camila, gostou? Gostei. Nós somos Globo. Vamos cantar. Um conto de fadas. E um carpinteiro. Deu certinho.